Quarta-feira, 7 de janeiro, quarta-feira depois da Epifania. Ontem nós lembramos os Reis Magos, dia de Santos Reis, celebrada no domingo essa missa da Epifania do Senhor. E hoje nós vamos rezar com muita fé a hora do Ângelus, por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Lembrando de rezar pelos doentes, pela saúde daqueles que estão hospitalizados e pelas famílias enlutadas. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O evangelho desta quarta-feira é de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 ao 52. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e seguir adiante dele para a outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Depois de despedi-los, foi à montanha para rezar. Estava escurecendo, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo-o caminhar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e afirmaram e ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Subiu para junto deles na barca e o vento se acalmou. Mas eles estavam muito assustados. É que não tinham entendido a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós vimos a leitura do Evangelho falando sobre a multiplicação dos pães. Depois de multiplicar os pães, de despedir a multidão, Jesus entra na barca e vai para o outro lado. Despede a multidão e vai para o outro lado, em Betsaida. Depois vai para a montanha rezar, passa a noite em oração. E na madrugada, Jesus desce da montanha e vai de encontro aos apóstolos no barco, no mar. E os apóstolos estão no mar, os discípulos ali preocupados, remando, e o vento contrário, muito forte, atrapalhando eles seguir viagem. Mas Jesus vai e passa na frente do barco, onde estão os discípulos, e eles veem Jesus sobre as águas, ficam assustados, pensando que era um fantasma, começam a gritar. E Jesus diz: Não tenham medo, sou eu. E sobe na barca e os ventos acalmam. A tempestade, a ventania, tudo acalma a partir da presença de Jesus e de suas palavras. E os apóstolos ficam imaginando, como assim? Pensavam que Jesus era um fantasma, não estavam entendendo nada. Não entendiam nem a questão da multiplicação dos pães, que segundo a Bíblia diz que o coração deles estavam endurecidos. Mas Jesus está presente com eles e faz acalmar a tempestade, os ventos.
Naquele tempo, os discípulos ainda não entendiam a missão de Jesus, não compreendiam por que Jesus fazia aquelas coisas, como aconteciam tais coisas. Eles participaram da multiplicação dos pães e não compreenderam, não entenderam a mensagem de Jesus. Foi o que nós refletimos hoje, Jesus falando do compromisso de cada um em alimentar o seu irmão, cuidar do próximo, a questão da organização, a questão da multiplicação dos pães quando ele é partilhado. Os discípulos não compreendiam isso, porque estavam ainda com o coração endurecido. Mas nós hoje já sabemos qual era a missão de Jesus, o que Jesus queria. Desde o início da sua vida, desde o Natal que nós nos preparamos tanto para receber Jesus menino, nós reconhecemos a missão de Jesus, porque ele veio ao mundo, todos esses milagres que ele realizava, e entendemos que Jesus é a calmaria para as tempestades. Os apóstolos ainda não compreendiam tudo isso, porque Jesus não havia ainda sido crucificado, ressuscitado no terceiro dia, mas nós já sabemos de tudo isso. Por isso, nós temos que deixar que o Espírito Santo entre em nosso coração, as palavras de Jesus penetrem em nosso coração, para compreendermos a sua presença, os sinais que ele nos dá ao longo da nossa vida. São sinais na natureza, na nossa família, no dia a dia, no nosso trabalho. Sempre Jesus está se manifestando a nós, seja num irmão que precisa de nós, em alguém que convive conosco. E nós precisamos abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo nos esclareça sobre tudo o que acontece em nossa vida, cuja presença de Jesus, a presença de Deus é constante. Deus está conosco. E como Jesus acalmou os ventos nesta barca, ele também pode acalmar as tempestades na nossa vida. Essa barca que nos relata esse evangelho é a própria vida, é a nossa vida. Ou é a igreja também que às vezes passa por turbulências, por medos, por preocupações, mas Jesus está conosco. Ele acalma qualquer tempestade e ele nos diz constantemente: não tenhas medo, eu estou contigo. Que no início deste ano, deste novo ano, sem saber o que nos espera pela frente, que não tenhamos medo, pois Jesus está conosco, ele caminha conosco e é ele quem acalma as tempestades que possam surgir no nosso caminho durante a nossa vida. Que Jesus esteja sempre presente nesta barca que é a nossa vida. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.